Se você está consciente disso, né, isso é muito importante. Se você estiver patinando, você vai perceber que no momento que você patina, fatalmente um desses elementos está deficitário. Eu vou entrar agora com uma outra pequena tabela de autoconhecimento. Afinal, não é à toa que todo mundo marcou aqui autoconhecimento como uma coisa importante, não foi isso? É o seguinte, por que eu sou melhor numa coisa, deficitário em outra? De onde vêm eventuais dificuldades? O que eu posso fazer para incrementar isso, né? Por alto aqui. Eu comentei com vocês que grande parte do seu funcionamento depende da sua biologia, né? E que essa sua biologia tem a ver com genética e com epigenética e com alguns outros fatores biológicos, né? Inclusive alguns adquiridos em vida, que vão fazer você ter mais ou menos dessas coisas. Tem componentes aqui biológicos, tá? Eu posso ter aspectos biológicos que me tornam extremamente impulsivo, né? Extremamente raivoso, incapaz de trocar uma coisa por outra, mais obsessivo, né? Me tornar mais inseguro ou mais preguiçoso, não ter garra, né? Ou obcecado e por aí afora. Então, isso daqui é o meu temperamento, né? Isso é a minha base, é a minha disposição. E como eu comentei com vocês, isso é em torno de 50% de peso. Mas isso pode, ao longo da vida, embora seja a minha natureza, pode mudar, porque a minha biologia também vai mudando ao longo da vida, né? Agora, aqui, se eu comparar isso daqui com um computador, eu vou dizer que isso é o seu hardware. Você saiu de fábrica com um processador, com memória, com um certo equipamento, né? Com alguns defeitos de fabricação, tem que fazer um recall, né? Seus pais são culpados disso, né? A gravidez, a maneira como seu pai tratou sua mãe, tá? Enfim, várias coisas. É o seu constitucional. Só que, além do hardware, tem aqui todo o software, né? Ou seja, é a aprendizagem, é o psicológico que vai aqui se somar, a dimensão psíquica, que é a aprendizagem, tá? São os apps que você vai baixar. Existem apps que vão formar a sua personalidade, que tem a ver com as experiências pré-verbais, com as suas crenças mais profundas sobre si mesmo, autoestima, confiança no mundo, com crenças bem profundas e centrais. Existe uma série delas, categorias de crenças, né? E com certas regras que você já na infância desenvolve de como lidar e reagir, tá? São as suas defesas. Então, se eu tenho uma certa tendência, digamos, mais assustado, tímido, evitativo, e tenho uma família muito agressiva, um irmão que pratica bullying, com um pai que é um self-made man, que é o doutor sabe tudo e que critica, é uma mãe invasiva, uma Jewish mother, tem uma família que não me dá espaço, eu talvez vou ter como regra, né, para lidar com tudo isso, que é apaziguar os outros e tentar me anular e acalmar esse ambiente que eu não tenho recursos para mexer. Se eu nasci com uma genética combativa, voluntarioso, eu vou me irritar loucamente com essa gente, eu vou começar a competir com meu pai, brigar com ele, vou rejeitar minha mãe, né? E vou me agarrar na babá, né? E vou fazer bullying com meu irmão, né? Enfim. Então, esses sistemas eles vão interagir. Só que aí eu tenho aqui um outro sistema de apps que são valores, que são fundamentais, que são as cenourinhas atrás das quais você vai correr a vida inteira, né? Ou você vai querer ser muito esbelto, ou sexualmente muito bem-sucedido, ou um grande intelectual, ou uma pessoa muito religiosa, virtuosa, né? Ou muito rico, ou muito criativo, ou muito culto, muito culta. Você tem uma série de valores que você vai grudar, que passam a ser não mais uma lente de contato, mas passam a ser o seu próprio olho, né? Alguns
tão importantes, se você tiver azar, você talvez impregne valores que a cultura, e a sua família, e os professores, e o YouTube te impregnaram, que não estão dentro das suas possibilidades. E você tenta ser o que você não é um falso self. E às vezes você entra em depressão, você se sente um fracassado, porque se você não estiver à altura daquilo que você considera uma vida bem-sucedida, você se considera um fracasso. Eu sou burro demais, eu sou feio demais, eu sou frígida, eu sou impotente, eu sou pobre, eu sou feio, eu não sou criativo, né? Eu sou imoral. Né? E esses valores não são muito simples de você remover. São os apps aí que vão sendo instalados. Né? Então, uma série de categorias e épocas, eu não vou entrar nisso agora, só quero dar para vocês uma ideia de onde que vem eventuais dificuldades nessas 6 competências, e a gente vai juntar tudo isso. Penúltima coisa, tem os seus hábitos. As pessoas vão formar hábitos mentais, que é que nem isso daqui, ó, um arco reflexo. Tá? Tem um wiring que vai ter no seu cérebro, a fiação, ele vai se juntar que nem lâmpadas. Eu aperto o interruptor, acende todas as lâmpadas interligadas. Né? Então, eu vou em função do somatório desses valores, dessas crenças, de experiências pré-verbais, dessas regras e das minhas disposições, eu vou criar mecanismos que vão virar hábitos e vão, em 1/300 segundos, essa velocidade, reagir no meu cérebro, né? E vão estruturar a maneira como eu penso. Né? Esses hábitos são muito importantes. Vão te dar uma espécie de, o tempo inteiro, o percurso sináptico que uma mesma pessoa, né, aliás, uma mesma experiência, uma pessoa vai recortar de uma forma e a outra de outra. Né? Depois eu vou dar exemplos. Por fim, você tem uma coisa que faz parte da aprendizagem, que são suas habilidades. Você pode ter habilidades para lidar com pessoas, habilidades para matemática, habilidades para planejar. As habilidades podem, em boa parte, ser aprendidas. Tudo isso se soma. Uma parte desses apps que você baixa e que vão se fixando em épocas diferentes, em áreas diferentes do cérebro, em graus diferentes, você retira aquele app, desinstalou. Outros apps você não tem como desinstalar, você só pode atualizar. E outros apps não tem nem como atualizar, você pode instalar uns paralelos para compensar. Essa mexida nesse software é que é educação de filhos, terapia, religião, filosofia, livros de autoajuda, aprender com a vida, aprender com as experiências. É um constante, né? Instalar, atualizar, desinstalar esses apps, e algumas vezes são bem-sucedidos ou mal-sucedidos esses trabalhos. Se o seu software estiver muito incongruente, ou o software vier com o hardware com muitos defeitos de fabricação, ou o software estiver brigando com o hardware, enfim, cada uma dessas colunas estiver incongruente em alto grau com a outra, você tem sofrimento psíquico e falhas aqui. Já vou em um minutinho explicar a correlação das duas coisas. Por fim, tudo isso vai ter que rodar aqui num ambiente. Se eu estiver num ambiente que solicita coisas do meu equipamento, que ele tem para dar, ele roda suave. Se o meu equipamento é maravilhoso, eu sou ótimo, só que eu estou num ambiente tóxico para mim, e o equipamento não tem recursos para lidar com isso, ele trava. Entra em pânico, em ódio, em depressão, etc. Né? Muitas vezes, a decisão... Aliás, deixa eu explicar uma coisa ainda, final. Todos os dias da sua vida, e também nas transições voluntárias e nas involuntárias, e mesmo aqui nesse momento, a cada minuto da sua vida, a sua decisão, isso que é a arte de viver, é eu me adapto com tudo isso daqui ao ambiente, ou eu adapto o ambiente a mim, provocando mudanças nele ou trocando de ambiente. Então, por exemplo, como é que você chama mesmo? A Adriana está nessa cadeira, nessa poltrona. Ou o ambiente está ótimo, ela está confortável, ela fica. Mas daqui a pouco começa a doer a coluna, ela sente o ciático, ele está incomodando, falando umas coisas que não devia para ela, está constrangida, ela se sente apertada, a garrafa está desagradável, derrubou. Ela vai ter que tomar uma decisão.
ela se adapta, então ela se estica para não ter mais dor nas costas, ela fala para ele, olha, fica mais, sei lá, não fala comigo agora, porque eu quero, né, me concentrar. Ela coloca a garrafa ali, então ela faz mudanças em si mesma para que ela consiga se adaptar àquele ambiente, ela fica aqui na poltrona. Ou ela sai dessa poltrona, porque alguém ofereceu uma mais ergonômica, melhor, uma outra sala com um professor mais divertido, com bebidas, e ela sai e vai embora. Ela então trocou de ambiente. Ou ela provoca mudanças nesse ambiente, fala com o monitor, tudo bem, eu fico aqui, mas me dá uma outra poltrona, né, etc, etc. Essa decisão você toma o tempo todo, para ficar sentado, para se coçar, para levantar, para tudo. Com o seu casamento, suas amizades, o seu trabalho, é sempre a mesma decisão. Se eu resolver me adaptar ao ambiente, eu tenho que ou mudar alguma coisa na minha biologia, às vezes até fisicamente, esquemas de exercício, esporte, sono, psique, tomar remédio antidepressivo. Eu, às vezes, tenho que mudar, né, algumas coisas na psicologia profunda para eu conseguir ficar nesse ambiente, ele deixar de ser tóxico. Ou eu tenho que trocar os meus valores, entender, rever. Ou eu tenho que mudar certos hábitos e desenvolver certas habilidades. Ou então, eu tenho que trocar o ambiente. Essa decisão, se eu sempre trocar o ambiente, eu estou fugindo. Mas tem uma hora em que eu devo reconhecer que há limites, eu preciso sair daquele ambiente e fugir dele. Só um tonto também se adapta, se adapta, se adapta, se adapta, né? Então, vamos lá. O que acontece com nossas dificuldades aqui? Falta de entusiasmo, falta de autonomia, falta de habilidade interpessoal, falta de garra, o excesso, né? Falta de flexibilidade, de planejamento. Isso daqui pode ser uma coisa que é só um ajuste. É simplesmente um ajuste na sua vida. É você se conscientizar, você sacar um conselho, um tutorial no YouTube, um livro de autoajuda, uma sacada. Mas pode ser alguma coisa mais estrutural em você, que é devido à sua biologia, que é devido a coisas da psicologia profunda, de como você se desenvolveu, a valores muito arraigados que você não consegue mexer, a hábitos que se autonomizaram e se tornaram muito poderosos, há uma falta de habilidades que exigiria bastante coaching para você desenvolver, porque você não tem, né? Por exemplo, planejamento e execução. Pode ser mais uma questão de habilidades, pode ser uma questão de hábitos de não fazer isso, até de impulsividade, pode ter a ver com o que eu acho que é importante na vida, que é, sei lá, usufruir a vida, que eu acho que, sei lá, rigidez não é aceitável, uma série de coisas. Enfim, pode ter várias raízes.